E no vídeo mais recente do canal Fator X sobre a saga dos X-Men, eu avisei vocês que o número 22 já alcançava a publicação das revistas Uncanny X-Men que saíram em Inferno, em X-Men Inferno, em 6 volumes da Panini. Inclusive, essa edição já entrava aqui no volume 2, inclusive, da coleção. E por causa disso eu ia suspender a compra de A Saga dos X-Men, mas que eu ia continuar trazendo as revistas aqui para vocês poderem acompanhar pelo canal Fator X. Então hoje eu vou fazer o resumo completo das edições de Uncanny X-Men em X-Men Inferno números 2 e 3, mas que também fazem parte do conteúdo de A Saga dos X-Men número 23 da Panini. É logo depois da vinheta, então não perde não. Olá, eu sou Inácio Santos. Este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men. E hoje trazendo até vocês a saga dos X-Men, número 23 da Panini. O resumo completo, do que você encontra dentro da saga. Porque como eu disse na abertura, eu não a adquiri. O conteúdo que está na edição seguinte a essa, o número 23, que é o tema do vídeo de hoje, se você tiver, você vai encontrar em Inferno X-Men, ou melhor, X-Men Inferno, números 2 e 3. Esses dois exemplares, para quem tem a coleção, tem muito mais revistas dentro dele, mas aqui eu só vou resumir as edições que estariam em A Saga dos X-Men número 23. Em que pese que Inferno, a saga Inferno, já tem 2 vídeos aqui no canal Fator X e tá facinho de encontrar. Eu vou colocar o mais recente dele nas telas finais, junto com o vídeo sobre a saga dos X-Men número 22, que é o número anterior. Então, hoje aqui eu vou resumir para vocês os números de Uncanny X-Men de 233 a 236, que é o que você encontraria em A Saga dos X-Men número 23 da Panini, e o Anual 12, que também faz parte de A Saga dos X-Men número 23 da Panini. Se você estiver acompanhando por X-Men Inferno, é o número 2 e o número 3, como eu já falei. O número 2 tem Uncanny X-Men de 231 a 234 e anuais do X-Factor, dos Novos Mutantes e o Anual dos X-Men, porque como eu disse aqui tem mais edições. Em Inferno número 3 vai ter Uncanny X-Men de 235 a 238, então passa 2 números do que está a saga dos X-Men, e ainda tem X-Factor 30 a 32 e New Mutants de 67 a 70. Aqui copila também as outras equipes X, porque vai trazer os antecedentes da participação dessas equipes no Mega Crossover Inferno, então aqui está mais completo. Se você está acompanhando pela saga dos X-Men, não tem esses antecedentes, mas quando chegar na numeração de A Saga dos X-Men, que tem o Crossover Inferno, aí você vai encontrar na saga, além de Uncanny X-Men, as revistas New Mutants e X-Factor. Então você vai entender a saga inteira, mas talvez não entenda todos os desdobramentos para essas duas equipes mutantes. Mas para você que está acompanhando os X-Men pela saga, tá certinho. Bom, essa numeração que eu estou trazendo hoje para vocês traz na prática 2 arcos e um anual no meio, que o anual 12 tem uma história solo ali, uma história dos X-Men que não é ligada nem ao que veio antes nem ao que veio depois, mas que cronologicamente está no meio. Vou falar um pouco disso, mas não é bem um review sem spoilers, porque como eu não tenho a edição da Panini, quer dizer, essa edição até é da Panini, mas não tenho a edição mais recente, não vou opinar aqui em nada que envolva a revista, vou falar só da qualidade das histórias. E eu acho que esse review não pode ser considerado para você adquirir o número 23. Porque ele pode estar um pouco diferente, apesar que eu acho que eles usam a mesma tradução, ou ele pode até ter um erro de impressão muito comum, mas que eu não tenho conhecimento, porque não adquiri a revista. Bom, Inferno, que é o que eu estou usando para fazer esse resumo, foi presente escrito. Não só essas 2 edições, mas a coleção completa em 6 edições foi enviada pelo inscrito Ronaldo. Daqui a pouco eu vou falar de mais uma revista que também já foi enviada há algum tempo pela inscrita Karen, mas que tem ligação com essas duas, em que pese que não é leitura obrigatória. E eu queria agradecer demais, mas também dizer a você que se você também quiser contribuir com o canal, quiser mandar alguma coisa ou fazer um Pix para eu poder comprar alguma coisa e trazer aqui para o canal, e assim você economizar no frete, você pode tanto entrar em contato pelo meu número de celular, o segundo número que está aqui na descrição tem identificado como contato, ou você pode simplesmente fazer um Pix e também entrar em contato para avisar o que você quer que a gente compre através desse QR Code ou do primeiro número de celular, que é a chave Pix, também está identificado como chave Pix. Por fim, se você gostar do nosso resumo, mesmo não sendo da revista certinha que a Panini acabou de publicar e quiser adquirir a revista, o link da descrição, o primeiro link da descrição é para adquirir ela, é pela Amazon e dá comissão para o canal. Embaixo tem links de outras revistas e até de um livro, que inclusive tem um texto meu, o livro Olhares sobre os X-Men. Tudo isso link da Amazon, que também dá comissão ao canal. E no finalzinho, 2 links genéricos, um que direciona você para tudo que é de X-Men e outro que direciona para tudo que é de Wolverine, para o caso de você estar procurando alguma coisa para completar sua coleção, que eu não pus aqui na descrição. Por fim, qualquer um desses links que você clicar, mesmo que você resolva não comprar a revista, mas nessa aba que o link abriu, você decidir comprar alguma outra coisa, a Amazon dá comissão por copo, por tudo que você comprar.
e tá tudo certo. Você pode ajudar o canal se tornando membro também, tá? Você paga por mês e assiste os nossos vídeos de maneira antecipada, 1, 2 dias, às vezes uma semana, mas não é sempre que eu consigo fazer isso. E se nenhuma dessas coisas for possível, não tem problema nenhum. Curte o vídeo se você está gostando do formato, se inscreve se ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações, comenta no vídeo, coloca numa playlist pública criada por você, que as pessoas possam pesquisar e achar sua playlist com o nosso vídeo. Manda para um amigo, compartilha, cola o link nas suas redes sociais, tudo isso ajuda demais o canal e eu agradeço demais também. Agora vamos lá para a primeira parte, onde eu vou dar uma opinião sobre as histórias e não necessariamente sobre a edição que você vai encontrar em A Saga dos X-Men número 23 da Panini, para você ver se gosta do conteúdo e quer comprar mesmo assim. E depois tem o resumo completo, tá? Bom, gente, Uncanny X-Men 233 e 234 traz a conclusão de um arco que tinha sido iniciado em A Saga dos X-Men número 22, uma luta contra a Ninhada. São as duas últimas metades. É uma história legal, que acaba ali. Aí vem o anual 12, que é a participação dos X-Men na guerra do Autoevolucionário. O Autoevolucionário tentando evoluir toda a humanidade. Mas sempre, quando o Chris Claremont vai escrever a sua participação, o seu tie-in numa saga, é sempre diferente do que está em toda a saga. Que os X-Men vão se aliar ao Autoevolucionário. Não para fazer ele evoluir toda a humanidade à força, mas num aspecto da guerra evolucionária que tem a ver com a Terra Selvagem e que interessa para os X-Men restaurarem. E aqui tem ganchos importantes ligados a aventuras anteriores dos X-Men que você vai encontrar na edição definitiva, que não são necessários, tá? Para você compreender o conteúdo, mas são umas referências legais, com a possibilidade de Colossus ser pai de um filho de Nerel das Tribos Unidas. As Tribos Unidas, inclusive, ainda não existiam. A origem delas é nessa história, as Tribos Unidas da Terra Selvagem. Esse mesmo anual tem mais duas histórias. Uma dedicada à origem do autoevolucionário, que estava sendo contada em todas as edições da Guerra do Autoevolucionário, que foi dividida nos anuais daquele mês das revistas da Marvel. Então tem um pedacinho. E é um pedacinho que na época também tinha a ver com os mutantes, porque ele vai mostrar a ligação do autoevolucionário com o nascimento de dois gêmeos famosos do universo Marvel e que na época eram considerados mutantes. Fora isso, a última história vai mostrar a origem dos X-Babies. Os X-Babies não existiam na prática, mas os X-Men, em um outro anual, só que nesse caso o anual dos Novos Mutantes, que também já saiu em A Saga dos X-Men, tinham sido reduzidos à idade infantil e foram lá chamados de X-Babies, mas depois voltaram à idade adulta. Agora não, a gente vai ver a origem dos X-Babies de verdade, a equipe que ia passar a existir a partir de então, tendo pequenas aparições, nunca muito importantes, mas sempre muito fofinhas. E bom, só para citar aqui, né, falei que ia falar de uma revista que eu ganhei de outro inscrito, no caso outra inscrita, a Karen, também amiga nossa. Os eventos mostrados lá continuam diretamente em Excalibur número 2 da Panini, tá? Uma edição que, como o Inferno está fora de catálogo, não tem republicação. Eu tenho só os números 1 e 2, o número 2 foi presente da escrita Karen. Não trouxe vídeo sobre o número 2 até hoje, mas fica aqui a referência. Eu já fiz vídeo sobre Excalibur, já citei a revista na hora também. Mas uma hora, quem sabe, eu não trago essa historinha dos X-Babies aqui também. Os X-Babies também tem vídeo aqui no canal, inclusive. Seguindo aí a gente tem o último arco, que vai pegar os números 235 e 236. O arco também não termina em A Saga dos X-Men número 23, ele segue, vai continuar em A Saga dos X-Men número 24. E é o arco que vai apresentar Genosha, país muito importante para os mutantes, tanto como antagonista dos mutantes, como no futuro, como pátria dos mutantes, né? Isso bem mais adiante, num período que a gente nem sabe se vai sair em A Saga dos X-Men ainda. Aqui, a gente também tem parte do caminho da corrupção de Madelyne Pryor, que vai desembocar em Inferno, e nós temos um momento bem polêmico de uma violência sofrida por Vampira durante seu apresamento em Genosha, que eu acho que vale a discussão, mas que, para não dar spoilers, eu vou falar melhor no resumo completo. Eu recomendo demais, mas como vocês viram, né, tem histórias que começam no número anterior, tem histórias que continuam no número seguinte. Então a Saga dos X-Men número 23 não é um número assim para você começar a coleção se você não está fazendo. Ou você compra o 22, eu acho que dá para começar pelo 22, ele tendo a conclusão de A Queda dos Mutantes, ou espera mais um pouquinho para começar e acompanha aqui só pelo resumo completo. De novo, o link de vários números de A Saga dos X-Men vai estar aqui na descrição e comprando por esse link você ajuda o canal Fator X. Agora vamos lá para o resumo completo da edição. Uncanny X-Men 233 começa com os X-Men cercados pela ninhada. Como eles se viram cercados por essa raça alienígena, você sabe assistindo o nosso vídeo sobre a saga dos X-Men, número 22 da Panini, que está nas telas finais. Então os X-Men estão cercados ali. Inicialmente parecia que o Wolverine tinha sido violento com os humanos de graça, mas na verdade ele farejou a ninhada dentro deles, porque o que acontece é que a ninhada se infestou naquela cidade. E agora a gente vai descobrir
que eles não têm transformado pessoas aleatórias, têm colocado seu embrião em pessoas aleatórias, mas sim em mutantes, já se preparando para a hora que os X-Men chegassem, se preparando para dominar os X-Men e depois todo o planeta Terra. Então começa esse confronto. Vários X-Men hesitam em matar as pessoas transformadas pelo embrião da ninhada. Wolverine não é um destes, mas acaba não tendo jeito. Então o próprio Colossus vai matar a ninhada. Destrutor vai hesitar bastante, mas vai matar também. Depois, mais adiante, em outro número de Uncanny X-Men, ainda parte desse arco ele vai matar com mais facilidade, mas não tem muito jeito mesmo também, porque não tem volta para esses seres humanos. Só que nesse confronto, a vampira vai acabar tendo um contato muito direto com um dos membros da ninhada. Vai acabar absorvendo sua memória e ser dominada pela sua personalidade, que é mais forte que a dela, talvez inclusive pelo grau infeccioso ali da personalidade da ninhada, que assume o corpo de um outro hospedeiro. Então a vampira vai mudar de lado. Pior, ela está com os poderes desse alienígena da ninhada que infectou um mutante que tem o poder de controlar feromônios e com os feromônios controlar as pessoas. Inclusive tentou controlar a tempestade, mas ela escapou do seu arco de ação, do seu poder, né, do alcance do seu poder, e fugiu para um pouco mais longe para voltar depois. Mas a vampira, tomada pela mente dela e com os poderes dela, consegue subjugar Psylocke, a telepata da equipe. E aí ferrou, porque a telepata da equipe consegue até dominar outras pessoas, não faz isso, mas começa a disparar ataques telepáticos para todos os lados. Os X-Men começam a perder. De novo, muito pelo fato dos X-Men hesitarem em matar essas pessoas, porque a ninhada, para usar os poderes mutantes, não transformou eles totalmente. Então, eles chegam a aparecer humanos com alguns membros da ninhada ali pelo corpo, membros que eu digo tentáculos, membros físicos mesmo, mas não tem jeito, não tem volta para eles e aos poucos os X-Men vão se convencendo disso. Em outro lugar, a gente está vendo, um pastor está preparando sua pregação num grande palco, ele tem muitos seguidores, ele é bem seguro, ele queria poder curar sua esposa que tem uma artrite que causa muita dor nas mãos, ele pede isso para Deus, mas não se acha digno do milagre, e ele tem ali suas dúvidas em relação a se ele é digno mesmo de toda essa importância que ele tem, mas tem muito boa vontade. Inclusive muita boa vontade em relação aos mutantes. Ele coíbe racismos na sua equipe, ele considera que são todos filhos de Deus, uma postura muito diferente de vários outros pastores que apareceram ao longo das histórias dos X-Men. Destaque aí para William Stryker, inclusive, que é o caso, se torna inclusive vilão. Bom, a história desse pastor está acontecendo em outro lugar, mas a gente vai ver que a esposa dele vai ser atendida por uma equipe. Tem um membro que é da mesma equipe do cara que foi infectado pela ninhada primeiro, que ele é um paramédico, e que infectou todos esses mutantes. Então, essa mulher que trabalha ali com o Palmer, né, o cara que infectou os mutantes que os X-Men estão combatendo ali, transformados em ninhada, está cuidando da mulher do pastor. Né? Ela veio ali só para fazer a supervisão, essa mulher. Não a mulher do pastor, a mulher, a paramédica, né, caso alguém passe mal, precise de ajuda. Ela vê ela reclamando da artrite e fala, ó, vou te ajudar. A gente não vê o que acontece depois, mas aparentemente o embrião da ninhada foi colocado nela também. A luta dos X-Men contra a ninhada prossegue e se estende até Uncanny X-Men 234, onde a luta, inclusive, acaba chegando até o local onde esse pastor está fazendo sua pregação. Os X-Men fogem, a ninhada persegue eles de carro, eles vão ser interceptados por Colossus, que para e se torna metal na frente do carro, causando um acidente. E aí os X-Men voltam a cair sobre a ninhada, o Wolverine consegue derrubar a vampira, que também estava sob controle deles, e por tabela, a Psylocke começa a se libertar porque ela estava sob controle dos feromônios que a vampira estava controlando, que absorveu os poderes do membro da ninhada que ela derrotou no começo. Então, os X-Men começam a se reorganizar ali, só que a luta chega muito perto da onde esse pastor está fazendo sua pregação e as pessoas que estão assistindo a pregação e o próprio pastor acabam se tornando alvo da ninhada. Inclusive, a mulher do pastor chega a ser refém do Palmer, que é o cara que começou essa confusão toda, infectado por um embrião da ninhada. Ele vai ser parado pelo Wolverine, que vai inclusive acabar matando o cara, fazendo uma espécie de eutanásia, porque no final, nos momentos finais, o cara volta a ser o Palmer, o paramédico, a boa pessoa, mas o Wolverine sabe que sem um fator de cura não tem volta para os membros da ninhada, então só resta ele dar fim à dor do rapaz. Bom, os X-Men terminam de derrotar os agentes da ninhada, o pastor, que já era pró-mutante, faz uma ótima declaração, afinal, eles salvaram sua esposa na frente de novo de câmeras de TV que iam transmitir aquele culto. Só que fica aquele gancho ali, porque a paramédica ficou intocada, a esposa se diz curada da artrite, né? E o pastor começa a achar que foi Deus, mas a gente sabe que foi a ninhada. Né? Inclusive o pastor acha que exorcizou um membro da ninhada do Wolverine, que já estava se transformando também, mas na verdade foi o fator de cura dele que terminou de rejeitar o embrião, o Wolverine voltou a si. Inclusive a tempo de salvar a esposa do pastor. Ao mesmo tempo, desde o número anterior, a gente vê Madelyne Pryor tendo um pesadelo muito vívido, que na verdade é interferência dos demônios do limbo, principalmente de Sim, aliado de Belasco.
que está tentando manipulá-la, está se ligando a ela. Na edição passada de A Saga dos X-Men, ela viu através do sistema de monitoramento que os X-Men herdaram dos Carniceiros ao ocupar a base desses vilões, Ciclope e Jean Grey juntos diante da TV, dando uma entrevista. Isso mexeu muito com ela, ficou muito irritada, acabou passando mal. E desde então ela está tendo devaneios onde Ciclope a substitui gradualmente, inclusive tira partes do corpo dela para construir de novo Jean Grey. E depois, por fim, tira seu filho, que nesse momento está perdido. Houve um ataque dos Carrascos, ela se separou do filho, eu conto isso melhor nos vídeos anteriores. E ela não sabe onde ele está, mas aí nesse sonho ela vê o Ciclope tirando a criança dela para dar para Jean Grey. E muito abalada, com vários símbolos que mostram que ela está sendo privada da sua identidade, tanto por conta dessa traição, como por conta de tudo que ela está passando. O Sim vai se aproveitando disso, vai se inserindo e no final ela topa o pacto com ele, ainda achando que está dentro de um pesadelo. Mas ela concorda e fala, beleza, concordou no sonho, está valendo já. E aí manda ela de volta e ela fica lá desmaiada, lá na base dos X-Men, no Outback australiano, a base que antes era dos Carniceiros, e a gente vê que o teleporter observa tudo, inclusive como ele vê vários mundos, ele observa ela desmaiada no plano físico, mas também vê o sonho dela e pode ser visto por ela enquanto ela está sendo manipulada pelo Sim. X-Men Anual 12 traz a Tempestade, perdendo completamente o controle sem explicação e voando em direção à Terra Selvagem. Os X-Men mandam a Vampira segui-la, ela está afetando o clima com essa exaltação que está passando por ela, que a gente não sabe porquê nesse momento, e isso inclusive ameaçou alguns dos X-Men, como Longshot, que foi arremessado longe, teve que ser salvo pela Cristal, então os X-Men falaram, não, vai atrás dela que ela está fora de si, tem que descobrir o que está acontecendo. Mas percebendo a trajetória, usando seus equipamentos, os X-Men vêm e falam, ela só pode estar indo para a Terra Selvagem. Então a Vampira continua seguindo a Tempestade, mas os X-Men pedem ao teleporter para enviá-los na frente à Terra Selvagem. E vão encontrar a Terra Selvagem devastada. É o motivo de toda a exaltação da Tempestade. Ela é muito ligada ao planeta Terra e sentiu toda aquela devastação. Além de sentir uma espécie de pedido de socorro. Então ela foi para lá, ela chega depois dos X-Men nesse caso. E aí surge Terminus, que foi o responsável por destruir toda a Terra Selvagem. E aí os X-Men começam a lutar contra o Terminus para impedi-lo, né? Tudo bem que a Terra Selvagem já está destruída, mas inclusive para impedi-lo de matar os próprios X-Men, agora reunidos. E na mão dele está o Alto Evolucionário, que ele já capturou antes. Então os X-Men vão libertar o Alto Evolucionário, vão aparentemente derrotar o Terminus. O Alto Evolucionário não sabe explicar quem está dentro da armadura nos dias de hoje, mas fala que ele veio para reconstruir a Terra Selvagem. E nisso os X-Men vão ajudá-lo. Então o Terminus está soterrado, o Destrutor volta com o Alto Evolucionário até a sua cidadela, conhecer melhor, ver se ele realmente está agindo de boa fé, a pedido da Tempestade. A Vampira e a Psylocke ficam ali velando o corpo soterrado do Terminus, esperando ali com medo de que ele acorde. E o resto dos X-Men vai procurar o Longshot, que a Cristal deu um alerta que logo depois de derrotar o Terminus, o Longshot simplesmente desapareceu. O Wolverine consegue farejar o Longshot e chega até uma passagem, um buraco no espaço-tempo ali entre as realidades, que a gente viu o Longshot caindo um pouco depois do confronto. Então o Wolverine vai guiar a Cristal até lá, os demais X-Men, vai atravessar a passagem também, surgindo em outro universo. E passando através desse portal, os X-Men vão encontrar uma antiga aliada, que eles também conheceram em suas passagens pela Terra Selvagem, Mirim, que inclusive trata a Aurora como sua filha. Nesse outro universo, os sobreviventes da devastação do Terminus, inclusive Nerel, que depois vai se tornar chefe das Tribos Unidas, que são as tribos da Terra Selvagem, os remanescentes dessa devastação, que vão fundar uma nação sob controle de Nerel. Nerel tem um filho, chamado Peter. Nerel foi interesse amoroso do Colossus em outra passagem dos X-Men pela Terra Selvagem, antes inclusive de ele ter seu relacionamento com Lince Negra. E tem um segredo ali que o Longshot fica sabendo, mas é proibido de contar. Ela fica insinuando que o Peter é muito parecido com o pai. O Colossus quer saber se o pai morreu no ataque, ela não, ele partiu muito antes. Será que ele volta? Ah, talvez ele volte, se voltar vai ser muito bem-vindo. E pô, gente, é o filho do Colossus, né? Mas seguindo, agora todo mundo junto, eles voltam através do portal para a Terra Selvagem devastada. É bem a tempo porque o Terminus desperta. A Psylocke e a Vampira dão um alerta para os X-Men. E aí começa um confronto de todo mundo contra o Terminus. O Alto Evolucionário também volta com o Destrutor. E destaque aqui que na visita à cidadela do Alto Evolucionário, o Destrutor conheceu a Zala, que diz que é um dos metamorfos da Terra Selvagem, mas que tem aparência humana, sim, normal, e que depois vai ser muito importante, porque essa Zala é a Zala Dani, que depois vai se dizer ser irmã de Lorna Dani, a Polaris, com o corpo possuído pela Maligna. Então, eles voltam todos, lutam todos juntos, inclusive o Alto Evolucionário também. A Tempestade formula um plano, com a ajuda do Wolverine, com a ajuda de vários dos membros ali, consegue romper a armadura do Terminus, e a gente vai descobrir quem está pilotando o Terminus é o Garrock, um ser semidivino feito de pedra, que é o coração da Terra Selvagem, que os X-Men
acreditavam estar morto desde a sua última passagem também pela Terra Selvagem. Aqui tem muita referência nessa última passagem dos X-Men pela Terra Selvagem, que está compilada nas edições definitivas, mas que você não precisa conhecer para entender a história, tá? Então eles soltam o Garrock, e a gente vai ver que a personalidade que controlava o Terminus estava controlando o Garrock, mas ele mesmo não é maligno. E sem ele nos controles, o Terminus vai ser derrotado, só que ele está muito abalado por toda a destruição. Em que pese que quem destruiu tudo foi outra pessoa ocupando a armadura Terminus. O Alto Evolucionário vai explicar. O Garrock é só mais um ocupante da armadura. Mesmo assim, ele sente muito. E ele e o Alto Evolucionário vão conversar. E o Alto Evolucionário vai apresentar uma alternativa. Uma máquina que vai sugar a energia do Garrock para restaurar tudo que existia na Terra Selvagem, ao custo da sua vida. E ele se sacrifica de bom grado. O coração dele é a Terra Selvagem. Então ele faz isso. Os X-Men testemunham isso. A Terra Selvagem volta a existir. E os X-Men partem, não antes de Psylocke apagar da mente de todos os envolvidos a participação dos X-Men, que estão dados como mortos. Ainda assim, o símbolo que os X-Men usam na sua mesa de reuniões lá na base, que era dos carniceiros, fica como uma lembrança residual das lendas que salvaram aquele povo. A segunda história, nesse mesmo manual, vai mostrar mais uma parte da origem do Alto Evolucionário, que estava sendo contada em todos os anuais da Marvel daquele mês, que juntos também compunham a Guerra do Alto Evolucionário, em que pensa que ele é muito mais agressivo contra Vingadores, X-Factor e todos os outros envolvidos nesse crossover, com os X-Men ele foi até aliado. Bom, ali a gente vai ver então, ele já com a sua base no Monte Undagore, treinando os seus primeiros novos homens, como ele chama, com a ajuda de um homem que é possuído por um fantasma, vindo direto do período medieval, o antigo feiticeiro. E aqui a gente vai ver a Magda, a mãe dos gêmeos Maximoff, que pese que não se usa o nome Maximoff nessa hora. Na época, se atribuía a Magda o nome dela, que é a ex-mulher do Magneto, né? Porque eles eram considerados filhos do Magneto. Então ela pede asilo em Undagore, vai ser recebida. A Bova, membro desses novos homens criados pelo Alto Evolucionário, vai fazer o parto dos gêmeos, ao mesmo tempo que Kiton tenta se manifestar na Terra através de um outro feiticeiro. Vai ser derrotado pelo fantasma que está possuindo ali o auxiliar humano do Alto Evolucionário, mas no final, o Kiton mesmo sendo derrotado, ele vai conseguir tocar um dos gêmeos que nasceu. E a legenda diz pra gente que esse gêmeo é aquela que no futuro vai ser chamada a Feiticeira Escarlate. Então aqui a gente tem a origem de dois personagens que na época eram considerados mutantes, Mercúrio e Feiticeira Escarlate, dentro da origem do Alto Evolucionário. Esse anual vai trazer mais uma origem também, a origem dos X-Babies, porque a gente vai ver o Mojo indignado com a notícia da morte dos X-Men em Dallas durante a queda dos mutantes, também com o fato de que ele parou de receber transmissões dos olhos cibernéticos que ele implantou em Psylocke, que na verdade a Psylocke estava com olhos cibernéticos que transmitiam tudo para o Mojoverso. Aí o cara criou inclusive uma série baseada nos X-Men. Não só isso, ele pegou o seu principal astro, o Longshot, e colocou na equipe também, né? Foi assim que o Longshot foi fazer parte dos X-Men. E agora estão dados como mortos, devido ao fato deles não poderem ser gravados por nenhum sistema eletrônico, isso foi um presente de Roma, os óculos da Psylocke pararam de transmitir para o Mojo. Então ele acredita mesmo que os X-Men morreram e está tentando criar substitutos para os X-Men. Então ele e o Majordomo capturaram alguns humanos, parecem ser parte dos clones humanos que servem o Mojo, e usaram eles para produzir novos X-Men, de várias versões. X-Men animais, X-Men robóticos, um grupo de X-Men que é composto só de mulheres, só de versões femininas, dos membros homens dos X-Men, e nada disso agrada o Mojo. A última versão é a versão infantil, que lembra ele da sua última derrota na mão dos X-Men, porque ele reduziu eles todos à idade infantil e foi derrotado por eles mesmo assim, isso no Anual dos Novos Mutantes. E todas as vezes ele exterminou a versão criada dos X-Men porque não serviu, não foi de seu agrado. Só que esses X-Men vão fugir na hora do extermínio. Vão fugir, inclusive vão libertar a Rita Ricochet, que foi presa lá durante a série do Longshot, que também saiu aqui em A Saga dos X-Men, e que no futuro vai se tornar Espiral e ser enviada ao passado para servir o Mojo. Mas nesse momento ela ainda era só a humana chamada Rita Ricochet. Ela vai ser libertada pelos X-Babies, vai estar junto com eles durante a fuga. E aí quando o Mojo consegue capturar todo mundo e vai exterminá-los, o Majordomo avisa ele que esse episódio foi o episódio que mais fez sucesso desde que os X-Men morreram. E aí ele vai canonizar os X-Babies. Em que pese que quando a história termina, a gente vê eles já planejando sua fuga, que é o que vai desembocar no encontro deles com o Excalibur. E os dois últimos números de Uncanny X-Men são bem pesados. A gente vai ter ali a entrada em cena de Genosha, a nação que escraviza os mutantes. E a gente já vê lá em Genosha um pai mutante fugindo com seu filho. Ele morre atraindo os magistrados, né, a força policial genoshana, para longe do menino que ele colocou em um avião, para que o menino tenha chance de chegar a outro país, ser encontrado e começar uma vida longe dessa vida de escravidão. Isso vai dar certo, pelo menos a princípio. O problema é que a criança foi levada justamente para a Austrália, onde também tem outro mutante genoshan fugido. É Jenny Hansone, namorada do filho do Gene Engenheiro,
que teve ali seus exames provando que ela era mutante burlados pelo seu pai, que é um ministro de Estado, e depois fugiu para a Austrália para não ser detectada. Mas eles descobriram a fraude depois e mandaram agentes atrás dela. Aproveitaram e também mandaram essa equipe para capturar o bebê, porque saiu nos jornais que o bebê foi encontrado no avião que veio de Genosha. Então eles já sabem que é o filho daquele mutante que eles mataram no começo da história. Só que a Jenny Hansone faz parte de uma equipe de voluntários na qual a Madelyne Pryor também está engajada. A Madelyne Pryor, ex-esposa do Ciclope, que anda com os X-Men. Então o que acontece? Quando eles capturam a Jenny, eles capturam também a Madelyne. Os X-Men então vão tentar resgatá-la, porque percebem que ela sumiu, vão rastreá-la, vão perceber o que aconteceu. Né? A Wolverine vai farejar até certo ponto, mas elas foram teleportadas as duas para Genosha, então ele percebe que o cheiro dela some, mas sabe que o cheiro dos caras segue. Por quê? Porque eles ainda têm um bebê para capturar. Então os X-Men vão atrás deles, encontram eles na maternidade. O Wolverine e a Vampira, que chegam primeiro, vão até conseguir confrontar vários deles, mas vão ser teletransportados pelo mesmo cara que teletransportou a Madelyne Pryor e a Jenny Hansone. E os X-Men vão chegar em seguida, vão enfrentar os magistrados que estão na Austrália, que pese que depois a gente vai saber que o bebê também foi teletransportado, ou antes ou depois disso. Esses caras vão ser presos pelas autoridades australianas, que não sabem que eles são genoshanos, porque eles também não tinham autorização, Genosha não pediu autorização para entrar no país deles, capturar mutantes. E o Wolverine e a Vampira vão surgir no meio de Genosha teletransportados. O cara tentou sedá-los durante o teleporte, mas não deu certo. E aí vão lutar contra um monte de magistrados que vai tentar detê-los. Vão conseguir vencê-los até certo ponto, até a chegada de um magistrado mutante, que é o Apagador, que tem o poder de tirar poderes dos mutantes. Ele vai derrubar os dois, né, ao tirar seus poderes, e eles vão ser finalmente capturados. E aí, sem seus poderes ativos, Vampira vai ser abusada pelos guardas. Isso fica bem claro nos diálogos. E a gente vai ver a magistrada Anderson contando isso para o Gênio Engenheiro, dizendo que eles já foram disciplinados e que isso não vai se repetir. E o Gênio Engenheiro falou, beleza, se repetir, é você que vai ser punida. Mas só. Eles tiveram atenção chamada, foram presos durante um tempo. Quer dizer, eles não perderam o cargo, nada disso. E dá para ver que a Vampira ficou muito abalada com tudo isso, né? Tá ali presa dentro de si. Foi vítima de uma violência indizível, traumatizada como muitas mulheres ficam, e é normal. Só que nesse trauma, ela vai encontrar dentro de sua psique vários pedaços das psiques de outras pessoas que ela absorveu ao longo do tempo com seus poderes, inclusive da Miss Marvel, atual Capitã Marvel. E aí, ela vai assumir o controle, inclusive com o consentimento da Vampira, e como ela é uma agente treinada do governo americano, ela vai conseguir, sem poderes, fugir e ainda salvar o Wolverine. E aí os dois vão começar a fugir, lutar contra os magistrados e tudo mais. Os X-Men vão ser enviados pelo teleporter para resgatar os amigos, mas isso não aparece nessa edição, a chegada deles não aparece nessa edição. E a fuga do Wolverine e da Vampira ainda é coberta por mais um fato, porque depois do Sim iniciar a corrupção de Madelyne Pryor, o outro demônio do limbo, Nashtit, que também vai ser muito importante em Inferno, tenta entrar em contato, então ele procura ela através dos equipamentos eletrônicos lá na base dos carniceiros, que agora é a base dos X-Men, não encontra, e depois ele surge nos aparelhos eletrônicos dos magistrados em Genosha, e consegue contato com ela, ela até responde ele e fala, você não está muito disponível agora não? Ela fala, não estou. Só que a interferência dele causa uma explosão, uma pane, que vai deixar ele sem energia e facilitar a fuga do Wolverine e da Vampira. E com o Wolverine e a Vampira fora das instalações genoshanas, se encerra em X-Men 236, a saga dos X-Men número 23 e o vídeo de hoje do canal Fator X. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, lembre-se, essa é aquela hora. Aproveita e curtir o vídeo se ainda não curtiram, se inscrever se não são inscritos, ativar o sininho para receber as notificações e, com as notificações ativas, voltem para os nossos próximos vídeos. Eu espero vocês de volta para todos eles. Então até lá e um grande abraço!